certo? E se igual a F, π, M, né? Um fibrado sobre M. Tá certo? Então, olha que legal. O retrocesso de psi por F, tá certo? É M' isomorfo a retrocesso de psi por G. Aqui a gente tem que explicar o que são dois mapas homotópicos, certo? Para a gente poder entender esse teorema. Né? Deixa eu só colocar aqui explicação. Né? F e G são homotópicos. Veja que o F e o G são mapas de M' em M. Tá certo? Se a seguinte condição aqui for satisfeita, né? Se existe um F de M cartesiano 0, 1 em M, na verdade acho que tem que ser M', é um erro. Está escrito F de P0 é igual ao F de P e F de P1 é o G de P. Esse F aqui tem que ser contínuo. Certo? Então, genericamente falando, esse F é um F de PT. Esse T é um número real entre 0 e 1. Um número entre 0 e 1. Né? F de PT. Sujeito à seguinte condição: F de P0 é F de P, F de P1 é igual a G de P. E isso daqui é contínuo em T. Tá certo? Isso costuma ser associado com você dizer o seguinte: os dois mapas são continuamente deformáveis um no outro. Tá certo? Existe uma homotopia entre esses caras. Não sei, eu acho. Consegui. Tá? Então, F e G são desse tipo. Tá certo? Se você tem F e G desse tipo, então o teorema diz o seguinte: faz o retrocesso do fibrado por F. Quer dizer, usa o F para copiar a fibra do fibrado original sobre a variedade M'. Certo? Reserve, como diz a receita, né, de bolo, reserve. Agora eu faço a mesma coisa com o G. Né? Pego o G e uso o G para copiar a fibra do fibrado original em M'. Os fibrados que você vai obter, tá certo? São M isomorfos. Tá certo? M isomorfos. A demonstração desse teorema não é nada fácil. Né? Para vocês terem uma ideia, nem o Einstein se atreve a fazer a demonstração. Né? E olha que o Einstein demonstra um bocado de coisa, mas as coisas que ele não demonstra, você já pode suspeitar que são sinistras. Né? Mas ele cita lá as fontes e os interessados, né, podem fazer o caminho e através do Einstein você encontra a fonte. Eu acho que eu vou, antes de mandar isso para vocês, eu vou colocar essa fonte aqui também. Né? Eu não tenho que ir no Einstein necessariamente, se for o caso. Né? O fato é que, se a gente acredita nesse teorema, né, cuidado, né? Vamos lá. Isso aqui
que o F estrela é M isomorfo a G estrela é só no caso em que a gente tem os dois mapas homotópicos. Quer dizer, já tem implícito aí que tem uma deformação contínua de um mapa no outro. Isso significa que você também vai ter uma deformação contínua de um fibrado induzido, um fibrado de retrocesso, no outro fibrado de retrocesso. Tá? Então, a aplicação desse teorema é que é fantástica, né? E vai nos deixar felizes, né? Tipicamente. Vamos aplicar o teorema. Confiar que ele seja verdadeiro. Vamos aplicar o teorema. Vamos supor que M, né, seja uma variedade contráctil. Certo? O que é uma variedade contráctil? É bem fácil. É uma variedade que você pode espremer até virar um ponto, fazendo isso de maneira contínua. Né? Um toro, por exemplo, você não pode fazer isso com um toro. Tem um buraco lá no meio. O grupo fundamental é trivial. O grupo fundamental é trivial. Exatamente. Né? Então, imagine que você... Agora, o RN, por exemplo, qualquer aberto de RN, você pode fazer isso. Tá certo? Não tem obstrução nenhuma para você fazer isso. Pega um aberto de RN, você pode imaginar você continuamente espremendo esse troço até o cara virar um ponto. Né? Então, um aberto de RN é um cara contrátil. A maneira da gente falar matematicamente isso, que um cara é contrátil, é parecida com a definição de homotopia que a gente deu aqui entre aplicações. Né? Essa maneira é a seguinte: se o M é uma variedade contrátil, né, isso significa que existe uma homotopia F, né, de M cartesiano 0, 1 em N, né? Quando você fala homotopia, você está querendo dizer o seguinte: isso aqui é um F de P, T, onde isso é contínuo em T, certo? Isso é uma aplicação contínua, uma família de curvos, uma família de aplicações que são contínuas em P. Né? E satisfazendo o seguinte: F de P0 é igual a P. Isso aqui é a identidade. Né? Então, é a identidade de M. Né? F de P0 é igual a P. Né? Então você começa reconhecendo a sua variedade toda. Né? E você termina no F de P1, que é um certo P0. Esse é o chamado mapa constante. Né? Certo? C de P, o mapa constante, faz o seguinte: eu pego qualquer ponto P e levo sempre no mesmo ponto P0. Tá certo? Então, se existe essa contração da variedade, essa coisa é equivalente a você dizer que o mapa constante é homotópico à identidade, nesse sentido que nós colocamos aqui. Né, ó, existe um F, né? Então, F de P0 é igual a F de P, F de P1 igual a G de P. Aqui o F de P0 é o P, é a identidade, o F de P1 é o constante. Então, nesse caso, com uma variedade contrátil, né, o fato do M ser uma variedade contrátil está querendo dizer, em termos dessa linguagem que a gente está tendo aqui, que a identidade
é homotópica ao mapa constante. Certo? Então posso usar o teorema. Né? Posso usar o teorema sobre esse cara que está aqui. Né? Eu posso imaginar o seguinte: o mapa constante, né? Ele é um mapa de M em M. Né? Ele pega o ponto P e leva no ponto P. Eu posso pegar e fazer o retrocesso do fibrado construído sobre M, né, pela identidade. O que eu vou obter? O mesmo fibrado. Eu estou copiando a fibra no mesmo ponto. Tá certo? Então, se eu chamar de F, né, identidade N e G, o C, né, o mapa constante, o que eu estou querendo observar é o seguinte: que F estrela de Psi é o próprio Psi. E quem é o G estrela de Psi? O retrocesso por G. Né? Olha, você vai chegar numa situação onde só tem um ponto no espaço M'. Tá certo? Então, o teu espaço inteiro, ele vai ser, né, simplesmente isso aqui, ó, P0 π-1, né, de P0. P0 cross π-1 de P0 é o produto cartesiano do ponto P0, conjunto unitário com o ponto P0, com a fibra sobre o P0. Então, se o cara está dizendo que F estrela de Psi é M' isomorfa G estrela de Psi, aqui no caso M' é P0, pura e simplesmente. Então é P0 isomorfo. Né? Eu estou querendo dizer que Psi é P0 isomorfo a P0 cartesiano π-1 de P0. Então ele é trivial. Este fibrado que você construiu sobre uma variedade contráctil, ele é globalmente isomorfo a um produto cartesiano de dois espaços, P0 com a fibra, π-1 de P0. Então vamos lá. Se o M for uma variedade contráctil, qualquer fibrado que você construir sobre o M será trivial. Tá certo? Deixa eu até escrever isso. Agora fiquei emocionado. Se M é contrátil, qualquer fibrado se igual a E e N é trivial. Não? Melhor agora. Agora pensa numa variedade diferenciável genérica. Ela em geral não é contrátil. Não é isso? Eu não posso pegar, por exemplo, o toro, pode ser visto como uma variedade, o toro não é contrátil. Né? Mas as variedades, em geral, elas são cobertas por abertos. Esses abertos, eles são homeomorfos, ou seja, são continuamente deformáveis, a abertos de Rm. Então, eles são parecidos, eles são continuamente deformáveis em abertos de Rm. Né? E abertos de Rm são contrácteis. Todo homeomorfismo que você tem preserva as propriedades topológicas desse espaço. Então,
um aberto da variedade é homeomorfo a um aberto do RM, isso significa que o meu aberto da variedade é contrátil. Se o aberto da variedade é contrátil, um fibrado que eu construo ali localmente em cima dele é trivial. Como consequência disso que a gente acabou de ver. Então, se eu tiver uma variedade diferenciável, tá certo? Como espaço de base, todo fibrado que eu construir sobre uma variedade diferenciável vai ser localmente trivial. Vai poder ser escrito localmente como um produto cartesiano de dois espaços. Tá certo? Significa se N não é contrátil, mas é uma variedade diferenciável, se igual a F, N é localmente trivial. Certo? Fala. Não, estou só pensando assim, como é novo, posso estar pensando besteira. Eu estava pensando se a afirmação é verdadeira, né? Mas eu acho que isso envolve, na verdade, a questão. Não é que os abertos do RM seriam contráteis, é a questão da continuidade da aplicação das cartas vocais da variedade. Porque o aberto do RM ele pode não ser contrátil. Não. O aberto do RM pode. Você toma uma união de duas esferas disjuntas, ela não é contrátil. E a união de dois abertos é um aberto. Agora, eu acho que porque no fundo envolve a questão de como a carta vocal é feita. Envolve a continuidade. Você está generalizando o negócio além da minha mais deslocada imaginação. Não, você coloca Tá certo, tá bom. Verdade, se você tiver dois caras disjuntos, mas aí eu fujo do espírito da coisa da variedade diferenciada. Porque você precisa da continuidade da carta. O que eu quero com uma variedade diferenciada? Eu quero que pontos vizinhos tenham coordenadas vizinhas. Isso. Se eu tiver um mapeamento num aberto de RM que seja união disjunta de dois abertos, eu vou me ferrar com isso. Não vai ser verdade. Eu vou me ferrar com isso. Quer dizer, o problema é o seguinte, isso daí, o que eu tenho que ter é o homeomorfismo. Quer dizer, esse cara aqui tem que ser continuamente deformável desse cara que está aqui. Já que o fato de ser disjunto, né, é uma propriedade topológica, você pode inferir que se o aberto do RM é disjunto, o aberto da variedade também provavelmente vai ser composto de dois conjuntos disjuntos. Senão você não vai conseguir que o cara seja um homeomorfismo. Eu acho que o que você está dizendo é o seguinte, justamente a questão do argumento, eu acho que vai... E aí eu diria o seguinte, aí você pega e redefine seus abertos, e fala o seguinte, ao invés desse cara aqui eu chamar de aberto, vou chamar esse sozinho de aberto, esse sozinho de aberto, e aí eu estou dentro do caso geral de novo. Entende? Não, eu entendi o que você está falando. O que eu digo é que assim, é impreciso, não é muito legal. Você dizer, não, porque os abertos de RM são todos contráteis, porque não são. É questão da... Então, os abertos de RM que são utilizáveis dentro da teoria de variedades diferenciadas. Isso, é questão das restrições do átomo da variedade. Né? Aí melhorou. A restrição dos átomos do átomo. Isso em geral não é lembrado, né, nos livros, mas você tem razão. Não precisa ser isso agora também. Eu não sei se você gosta de isso agora. Já está considerando brevemente que é uma variedade diferencial, não parece redundante, né? Não, é que, em geral, a única coisa que se pede é que você tenha um aberto de RM, né? Que o teu homeomorfismo seja um aberto da variedade e um aberto da
restringir um pouquinho mais a coisa e dizer um aberto conexo, né, de RM. Né? Basta isso, aberto conexo. Se você restringir a isso, já acabou a objeção dele, não tem mais problema. Aí o cara é contract e acabou. Né? Mas, em geral, essa restrição não é feita nos livros. Nem é isso que preciso. ele chamou a Mas atenção. nem é preciso. Certo? Então, o que a gente aprendeu aqui, né, nessa história? A gente aprendeu que se a gente tiver uma variedade diferenciada, se a gente estiver falando de um fibrado que está montado sobre uma variedade diferenciada, né, esse teorema garante para a gente que esse fibrado construído sobre essa variedade de base é localmente trivial. Tá certo? Então, a trivialização local, né, você pode escrever explicitamente uma trivialização, botar um φ que está ali. Mas você já pode saber de antemão que você vai ter um cara que é trivial, localmente. Tá certo? Isso usualmente é colocado como condição definidora do fibrado. Você tem que ter uma trivialização local para poder falar de um fibrado, para poder definir um espaço fibrado. Essa argumentação aqui coloca que essa condição, na verdade, já está automaticamente cumprida quando você tem uma variedade diferenciada. Certo? Você tem uma trivialização local automaticamente. Certo? Então, essa é mais uma coisa que a gente aprendeu sobre os fibrados, tá certo? A gente, mais ou menos analisando, né, o fibrado tangente, a gente vislumbrou uma coisa lá chamada grupo de estrutura. Né? E agora, no final dessa brincadeira de morfismos, a gente vislumbrou a trivialização local, ou seja, que um fibrado é uma coisa parecida com um produto cartesiano, localmente. Tá? Um fibrado construído sobre uma variedade diferenciada como espaço de base. Né? Nosso próximo passo vai ser considerar o que a gente chama de um fibrado principal agora. Né? Nesse fibrado principal, a construção vai ser justamente de tal forma que a fibra do fibrado vai ser homeomorfa a um grupo de níquel. Tá certo? Isso parece ser uma coisa muito particular, né? Mas a partir do fibrado principal, nós vamos deduzir outros tipos de fibrado, como, por exemplo, os fibrados associados. E, saindo do fibrado principal e falando dos fibrados associados, a gente vai ver que o conceito de grupo de estrutura emerge. Tá certo? O conceito de grupo de estrutura não é necessário também para você definir um fibrado principal, o mesmo fibrado como esse que está aqui. Né? A gente vai ver que o conceito de grupo de estrutura emerge quando você considera fibrados que são associados ao fibrado principal. Né? Então é mais uma definição daquela lista imensa de definições lá do Nakahara que você pode botar de lado se você fizer o caminho adequado. Né? O caminho adequado trate dos fibrados principais e dos fibrados principais procure os fibrados associados. Nos fibrados associados você vai ter tudo isso, trivialização local, grupo de estrutura, isso tudo já pronto ali para você, né? A partir dos conceitos originais.